E, a vantagem é essa, né, que você está falando. E hoje você, como um mineiro de sucesso, fazendo toda a diferença aqui, né? Então, a gente vai contar um pouquinho da sua trajetória. O pessoal aí de casa vai entender o tamanho da trajetória desse homem. Ele não é grande só de tamanho, não. É grande de trabalho, de caráter, de profissionalismo. Vamos contar um pouquinho aí pro pessoal de casa quem é Rodrigo Quericati, né? Começou quanto tempo? O que que houve? Estudou aonde aqui, né? Qual que foi um pouco do... Conta um pouco, pessoal de casa, um pouco do caminho aí que você veio Como eu traçando. te falei, a minha base é Belo Horizonte, né? Por mais que tenha saído um pouquinho fora. Mas no início, pô, eu sou filho lá de um cara que é super comunicador, o Márcio Teixeira. Seu pai foi jogador de Meu futebol? pai jogou futebol, jogou em Uberaba, jogou no Como Cruzeiro. profissional também? Jogou no Caraca, Cruzeiro. Isso aí velho. é um ponto à parte, depois nós falamos sobre É, esse tema. é. Mas enfim, e depois jogou amador muito fortemente. Então o esporte era uma coisa que estava o tempo todo em casa. E, inclusive, em razão disso, eu era um menino que acompanhava eu em todos os jogos, eu viajava, eu era como se fosse um mascote, Ligadaço no o tempo futebol. todo, colado com o pai e absorvendo essas coisas boas aí. Até que, em 12 anos, eu já era um pouco mais alto do que a média, e o Pelé do vôlei, cara, que trabalhou na Telemig com meu pai, Telemig, né? né? A Telemig tinha um time A de Telemig tinha vôlei. um time de vôlei, assim, e, na verdade, teve uma época que alguns atletas profissionais, eles estavam trabalhando em alguns estatais. E a Telemig, por exemplo, acampou lá e trouxe o Pelé para trabalhar. E o Pelé, naquela época, ele era um expoente, ele foi tricampeão brasileiro pelo Minas e tal. E com essa relação, ele falou, olha, ô Márcio, o Rodrigo é alto, vamos levar ele lá pro Minas. Eu sequer tinha pegado uma bola de vôlei na vida ainda. Caralho, com Mas, 12 anos. 11, 12 anos. 11, 12 anos. Menino ainda. Menino. Mas era uma coisa o esporte era uma coisa que me Tipo, agradava. mexia, né? E aí eu fui pro Minas. E eu lembro muito bem, quando eu cheguei lá, eu tinha 11, 12 anos e fui treinar com os caras de 16, que já treinava. É uma diferença muito grande. Você Sim, sabe, você também é do esporte, você claro, sabe com o tanto que é certeza. diferente. Enfim, mas deu certo. E o tempo passou, eu fiquei lá bons anos, talvez um dos melhores anos da minha vida, porque você acaba fazendo muita amizade. É o Hoje ano que a cobrança é dentro de quadra, né? dentro Dentro de do quadra esporte, na não é? escola, né? Você É, tem esses dois caminhos, né? mas a E vida é pessoal, assim, ainda, pagar conta ainda não tava tinha essa longe, era só preocupação, filé. zero preocupação. Ou seja, a preocupação era sair da escola e treinar. Mas olha que coisa bacana. Eu acho que a formação das pessoas começa a se dar na medida que você tem entendimento das coisas. Eu entendi que aquilo poderia ser um caminho, alguma coisa que pudesse dar fruto. Naturalmente com a minha ingenuidade, de 11, 12 anos. Mas olha que legal. Eu não fui, eu talvez, eu, não- eu- vamos lá, eu fui multicampeão mineiro pelo Minas, campeão jogando pela seleção mineira. Então isso é muito legal. Caraca, você chegou à seleção mineira, um garoto de 11 anos E aí que fomos não 15, tinha nem 16, 17, ideia, né, que ia jogar vôlei, né? nem Você vê que noção, né? isso, pessoal de casa, mais uma vez eu falo com vocês, o tanto que o esporte ele ajuda as pessoas, ele muda, ele forja o caráter, Ah, forja a é pessoa. isso. Você chega num Minas com 11 anos de idade, sem saber, Um provável, ambiente saber dar super uns competitivo, né? competitivo, sem saber dar saque, eu tô brincando, né? Mas Ah, sem entender muito nada. da dinâmica do vôlei. E aí, com o tanto de preparo que você fez, com o trabalho, com a mente focada para o esporte, você chega à seleção mineira. Na verdade, assim como na vida, um ambiente te transforma. Ou então você não se encaixa nele. É isso. E o ambiente de um clube de alta desempenho como o Performance, Minas né? é um ambiente de cobrança, então ele tem ali Sério, toda né? uma questão de desenvolvimento, por mais que a gente fosse criança, adolescente. Mas o mais legal, em algum momento aí, alguns anos atrás, eu encontrei com o Pelé de novo, falei assim, poxa, Rodrigo, que bom que você jogou e tal. Eu falei, Pelé, é bom, mas eu não deu tanto certo, né? Eu não fui como você. Eu falei, peraí, você deu super certo, cara. Olha a formação do caráter do ser humano. É, E é uma coisa que o esporte traz de traz, forma né? fácil. E mais do que isso, hoje eu posso dizer que eu tenho amigos que são campeões mundiais, são tricampeões brasileiros, são meus amigos que jogaram comigo e que eu tive a oportunidade de bater palma na arquibancada e dizer, ó, jogou comigo. Não era eu que joguei com ele, não, ele jogou comigo, essa turma. E hoje a gente se relaciona ainda, voltamos aí. Eu digo que grupo do WhatsApp é um negócio que a maioria entra sem querer. Eu entrei num grupo recentemente com o maior prazer, diferente daqueles que você entra por obrigação, que são os ex-atletas do Minas lá, e muitos são famosos, muitos são campeões mundiais. E isso é muito legal, porque a gente começa a ver que o fruto deu, a semente deu Deu frutos, fruto. e as relações continuam, e a formação de caráter se iniciou nesse processo de ambiente competitivo, mas de controle, de dedicação.
e me perguntam por que eu parei de jogar. E eu digo que, com muita tranquilidade, porque eu não fui competente para ter a dedicação que eu precisava. Sim. Muitos, entre aspas, piores do que eu, performaram Vingaram. melhor. Porque teve mais determinação, teve mais vontade de fazer. E isso é assim no esporte e é assim na vida inteira. Com certeza. Falando para você, olha só que conteúdo sensacional. É o que a gente passa, é o que a gente ensina pro atleta, né? O Cristiano Ronaldo não era o mais habilidoso, mas a forma que ele trabalhou muito duro, muito pesado. Então é isso, é o trabalho duro, né? Que te levou à seleção e ali você quis mudar a chave para outro lado, né? Exatamente. Mas deixou o caráter, deixou grandes amigos, né? Que são ídolos hoje Deixou do a questão esporte. Né? da disciplina, A disciplina. da liderança. Eu fui capitão da seleção nos 2 anos que eu joguei seleção 7-6, que é um ano mais velho que eu, e depois a seleção da minha idade, que eu sou 7-7. Então isso traz pra gente uma visão que talvez naquele momento a gente não perceba, porque a gente era bem novo ainda, mas isso vem no caráter sendo formado ao longo do tempo e faz diferença, talvez, em decisões, em comportamentos que a gente tem que ter hoje com as pessoas, com o time, a com o própria trabalho. liderança, né? Que você vai aguçando ali a liderança de um time, né? Que não é a liderança de peladeiro que fica xingando todo mundo, não, né? É a liderança de um grupo. De saber perder, de saber ganhar e levantar a cabeça pro próximo jogo. Próximo jogo. Né? Isso é uma coisa que... E aí no trabalho é a mesma coisa. Você vai se deparar... Porque, vamos lá, existe algum trabalho que não tem concorrência? Não tem. Nem que seja interna. Então, a capacidade de se adaptar àquele momento ali, a capacidade de poder entender que o momento não fomos os melhores naquela situação, mas o que vamos aprender para poder ser melhor no próximo. Isso veio e a gente reconhecer os erros ali, ajustar, se tiver que pedir desculpa, que houve aquela esquentada de um vestiário ali, tudo e tal, no outro dia pegou a mão, a amizade prevalece, né? É a equipe. É a equipe. Né? Aí é quando você consegue dizer que aquilo é uma equipe. Que massa, né? velho. Isso eu trago comigo, não só para as recordações boas, mas como naturalmente para poder praticar isso no cargo de liderança, né? E aí me conta, que largou o vôlei... aí, enfim... foi estudar. Em algum momento... Largou, foi estudar. Aí vai continuar estudando, porque vamos lá, né? Ou você vai se dar bem lá, ou você vai estudar. E aí fomos estudar, normal, e fiquei um tempo cuidando disso, né? Ainda morando na casa do pai, ainda com poucas preocupações. Mas, de novo, meu pai é uma referência para mim, e é inevitável que eu o cite aqui durante muitas vezes, porque ele era um cara do esporte, ele era um cara líder, ele gerenciava equipes, e aquilo era na minha casa o dia inteiro. Até que quando chegou a hora de começar a trabalhar, naturalmente o espelho é ele. Essa característica de se relacionar, de empatia, de querer fazer resultado junto, que ele tem e que, de certa forma, também eu trouxe, me levou para esse lado mais comercial. Que é o brilho do seu pai, né? Seu pai falar da área comercial, ele brilha, né? E a gente faz isso, e eu me coloco no meio, de uma forma... leve, né? Não é uma coisa que você... Seu pai fecha negócio contando piada, mano. Ô, Márcio, você faz negócio contando piada. Seu pai é sensacional. Pois é. É um cara que eu admiro demais também. Eu sou muito orgulhoso de ter ele como professor, mesmo que ele não saiba que me ensinou, porque tem isso também. Muitas vezes você não está fazendo aquilo propositalmente. Mas você está vivendo isso ali e vai pegando, né? E daí está a responsabilidade de um líder, que seja ele pai, seja ele empresário, porque as pessoas estão o tempo todo olhando para ele. O tempo todo você está vendo gente que está... O que esse cara está fazendo? E assim eu fiz com ele. E aí eu fui trabalhar com ele. Ele tinha uma empresa... Ele abriu uma empresa que vendia plano corporativo na época para a Telemig. Tá, seu pai mexia com telecom. Meu pai foi de telecom, né? Trabalhou 23 anos na Telemig e tal. Caraca, velho. E naquela época que privatizou a Telemig, que entrou a Telemig celular, ele foi o sponsor daquele negócio. Ele foi o cara que atendia os clientes. Na época que o telefone custava um carro, seu pai já trabalhava com o telefone. Era desse jeito. Tinha quantos telefones na sua casa? Tinha alguns. Né? Tinha alguns. Márcio, em casa, na hora que teve uma época lá em casa que o negócio ficou difícil, falou assim: vende um carro, vende a Brasília ou vende o telefone? Não, o telefone não vende a Brasília, vender a Brasília. Mas o que é legal? Porque chega uma hora, quando o celular chegou, aquilo era objeto de desejo, era caro, era em dólar, e era um objeto de desejo. E aí, de uma certa forma, aqui em BH, para conseguir isso, tinha que passar pelo marceneiro. Nossa! Que é por isso que ele aumentou, e ele era muito bom nisso, aumentou o leque de relacionamento dele. Hoje não tem onde ele não passa que ele não tem alguém lá que conheça. Até hoje, eventualmente, eu vou conversar com algumas pessoas e falo, tinha um cara lá na Telemig, eu falo, meu pai, você é filho do Márcio, tal. Isso acontece ainda. Mas aí ele decidiu sair da Telemig.
Mas a época daqueles telefones grandões, Ainda, assim, ainda. era o PT, PT Startup, 550. aquilo tudo O vocês mais já top tinham, era o né? Elite, Era. tá? Um startup bacana, enfim. Não era uma coisa muito acessível, né? Não era uma coisa que estava assim. Foi complicado Mas eu ter tive o um, né? privilégio de, em razão desse momento que meu pai trabalhava, a gente estava vendo aquilo, estava tocando aquilo. E aí, quando ele resolveu sair, a empresa falou, não, eu não quero que você saia, não. Se você sair, você vai ser o primeiro parceiro comercial que nós vamos ter, um terceirizado, e você vai atender essas empresas, micro, pequena empresa e tudo mais. E aí ele montou um time, e dentro desse time estava eu lá. Vambora. Vambora. Tô com você, pai. E aí fomos trabalhando, e o negócio deu muito certo, cara. Assim, foi um negócio muito bacana. E para mim, foi aí sim a gente chama de hands-on, né? A mão na massa ali, de fato, ver como é que estava funcionando. E eu acredito que não, eu performei bem com isso, porque era o que eu também gostava, era uma característica minha, relacionar com empresa, com gente, fazer negócio. Enfim, era um tema que era super interessante, todo mundo queria ter um telefone, então as coisas foram caminhando, a empresa foi prosperando, as coisas foram acontecendo. Quando, em 2002, olha que legal, em 2002 eu já estava lá, já tinha meus 20 e poucos anos, abrimos uma filial lá em Belém, que eu falei agora no início. Ah, tá. E era Belém, São Luís, Imperatriz, Leopoldina e Macapá. Caraca. Aí pegou um cara, que sequer tinha morado em outro lugar, falou, você vai dirigir a empresa lá em Belém. E uma cultura, além do calor, que a gente comentou aqui, uma cultura totalmente distinta. Eu já tinha o Rodriguinho nasceu em 2000, a gente não tinha casado ainda, eu e Conta a pro Ju. pessoal de casa, você tem 2 filhos, né? Eu tenho filhos, eu tenho 2 joias, né? Duas joias, né? Tem 2 joias, assim, eu até peço desculpa para os outros pais, mas é muito difícil ter filhos iguais aos meus na lá. tela aí, ó. O homem aí, ó. Cuidado para não me fazer chorar aqui, não, porque é fácil. Galã, os E meninos maravilhosos. A Ju é minha esposa. A gente se conheceu no colégio, cara. No colégio. Foi minha amiga. Parece irmã lá, né? Essa foto aí, essa foto é gata aí. Todo mundo fala. Pô, sua filha é a cara da sua mãe. Eu fico feliz por isso, porque são lindas, então eu fico feliz por isso. E a gente se conheceu na época de colégio. Foi minha colega de colégio, minha amiga de colégio mesmo. E um dia caiu nos meus encantos, né? E o Rodriguinho nasceu em 2000, a gente namorava, mas a gente não casou naquele primeiro momento. Foi uma decisão muito sábia nossa, porque veio de surpresa, ou veio sem programar, né? E a maioria das pessoas, então vamos casar. Isso pode ser um erro, como eventualmente naquele pode dar momento, certo, né? mas nós decidimos, não, vamos fazer isso aqui de uma forma mais paulatina, maduro, mais tranquilo. E aí, quando ele tinha 2 anos, em 2002, que ele nasceu em 2000, eu tive esse convite. E falei, caramba, como é que eu vou fazer? Mas para o meu crescimento profissional, eu ainda era novo, naturalmente. Falei, cara, isso deve ser fantástico. E eu fui. Peguei um avião aqui, voei muito, porque Belém é longe. É longe. E fiquei lá sozinho. A Ju ia de vez em quando com o Rodriguinho, ficava lá 6 meses. Aí voltava. Ela sentiu a pressão lá, né? Porque... e aí ficava lá. A Ju, cara, é a mulher que me dá suporte para fazer essas coisas. Talvez sem ela era impossível fazer tudo que eu já fiz ou pretendo fazer. Mas era difícil porque, primeiro, era uma cultura muito distinta. Segundo, ficar longe de filho. Cara, vou te contar um negócio interessantíssimo. Eu acho que não é segredo, eu sou atleticano. Sim. A minha família acho que não tem cruzeirense. E uma vez eu estava lá em Belém. Só seu pai jogou no Cruzeiro, viu, Márcio? Mas ele foi lá só para ensinar, depois ele voltou, entendeu? Eu estava uma vez em Belém, e longe deles, e tem hora que você chega no seu apartamento e fecha a porta, só é você e Deus, né, cara? Você e você ali. Então. E a Ju me ligou. Olha, o Rodriguinho quer falar com você com 2 anos. Colocou o Rodriguinho no telefone, e o Rodriguinho cantou o hino do Galo para mim, mas numa voz igual criancinha cantando. Cara, aquilo acabou com a minha vida, assim, no sentido de o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. Vou voltar. E eu falei, cara, estou perdendo essa criação, mas eu sabia que era importante tentar conciliar ali isso. você está construindo sua vida, né? São os desafios que a gente tem que passar de verdade. Eu não acredito em nada muito fácil, cara, sabe? Assim, eu acho que vai ficando fácil na medida que você se esforça mais. Então, o esforço vem antes da facilidade. E eu falei, cara, isso doeu muito, eu até pensei em voltar, mas como ficavam lá 3, 4, 5, 6 meses, já davam uma aliviada, depois eles vinham embora. E eu rodava muito lá, então isso consumia muita energia. Enfim, fiquei lá 2 anos. Morei em Belém, depois fui morar em São Luís, do Maranhão. Aí morei na praia, para mineiro isso é maravilhoso, né? Mas aí a Ju ainda foi também? Lá. E a Ju ia, ficava... Fazia uma migração. Fazia essa baldeação aí de BH para lá.
Até que, quando foi em 2004, o negócio lá chegou Você no foi ponto para lá em legal. 2002. Fui em 2002. Ficou 2 anos. Voltei em 2004. E aí... Parece que é 10 anos que você tá fora, né? Parece que são 10 anos, cara. É impressionante. Porque o que você aprende de conhecimento, muita mas o coisa. tempo também parece que não passa, né? É como Porque você tá se fosse- longe da família, né? Do ponto de vista de negócio, é um MBA, cara. Você está ali imerso a muitas coisas, pessoas diferentes, modelo de negócio diferente. Mas da vida pessoal, naturalmente, isso pesa muito. Mas, de novo, isso tudo fortalece, isso tudo te dá a bagagem que você é hoje. Todos nós, em algum momento, passou algum perrengue, em algum momento teve alguma dificuldade. Se não passou, vai passar, faz Com parte do certeza. jogo. E a habilidade de tirar o melhor proveito disso é que nos faz mais forte. É. Então, eu confesso para você que eu voltei, tanto isso é verdade que nós voltamos e eu casei. A gente entendeu, poxa, a gente realmente Agora- quer constituir Agora tá uma na hora. família. Então, já tinha 10 anos de namoro. E no dia... 23 Seu sogro de já outubro, tava cortando você no sofá tava lá, né? difícil. Dia 23 de outubro, a gente se casou com 10 anos de namoro. E aí o Rodriguinho foi página, aí foi muito legal. Sensacional. A gente tava voltando pra terra natal, pra construir uma vida aqui e tal. Enfim, essa história é bacana. E lá eu errei muito, cara. Aí eu voltando, pensando aqui no... Eu vou tendo insights aqui, Claro. lembranças. Quando a gente vai falar de negócios, né? Falar de liderança, eu era muito novo. Claro. E sendo muito novo, com 30, 40 pessoas debaixo de mim. Mas 40 time pessoas grande. de uma cultura que não era minha. Falavam expressões que eu não entendia. Era égua, pai d'égua, né? São expressões que a gente foi... Então é muito diferente. E eu cometi muitos erros, cara. Lógico que com excelentes intenções, mas com muita pouca maturidade. E eu lembro que meu pai não teve a oportunidade de fazer um MBA, formar. Ele é um cara muito forjado na vida e se deu muito bem com isso. Mas é muito inteligente, porque eu lembro de uma vez que eu fui fazer um feedback pro time. Foi um mês que não foi tão legal assim. E eu coloquei todo mundo na sala e fui falando os defeitos, entre aspas. Você não fez isso por causa daquilo, você devia ter se esforçado. Você, fulano. Você, Glaucio. Muito cheio de números, muito empoderado com os números. Mas a gente não chama a atenção da turma, todo mundo. Perdeu não, o time, deu no meio do time. A gente, né, elogia em público e corrige no privado, No privado. né? Mas eu fui aprender isso lá. E eu lembro que eu estava tão empoderado com aquela informação, porque eu estava tendo informação. E aí eu acho que meu pai viu aquela situação e falou assim, cara, esse cara está fazendo uma loucura. E no meio do caminho ele pediu a palavra lá e falou, pois é, realmente nós temos que melhorar muito. Mas olha que coisa bacana, Glaucio, você teve uma performance bacana, esse cliente que não fechou agora vai fechar mês que vem. Então ele foi contornando a situação, retomando o ânimo das pessoas, porque é constrangedor você chamar a atenção perto dos outros. Isso era de uma inocência, de uma imaturidade profissional minha muito grande. E a pressão também de números, né? 20 anos depois, toda vez que se fala em liderança, eu lembro desses casos. Ou seja, aquilo tem que servir para alguma coisa. Os seus erros têm que servir para Bateu alguma a empatia, né? Aí você começa a falar, isso eu não posso fazer, isso aqui eu tenho que ter mais cuidado e tal. Então a gente, de novo, vai cometer erros o tempo inteiro, mas a gente tem que ir melhorando ao longo do tempo. Então, coisas que foram feitas como essa, enriqueceram a minha capacidade de liderança, porque eu sei, talvez, hoje, como abordar melhor, como servir melhor, porque o trabalho de liderança é de servir, né, cara? Você Isso é um muito gentleman, importante. mano. Gente, já tive em algumas reuniões com o Rodrigo, o cara é um gentleman. Então, assim, acho que isso serve, né? Essa pancada do passado que a gente toma e que a gente dá ali, né? Também. Se a gente somatiza isso, fala, cara, eu tenho que aprender a tratar melhor o ser humano, eu tenho que ser melhor com ele, eu tenho que ser mais educado. Mesmo que não dá negócio, mesmo que a coisa não anda. A gente está num ambiente de troca o tempo inteiro. Muitas vezes é uma troca direta, você trabalha e recebe. Tá tudo muito polarizado já, pra você até cutucar. Então, cara, você já parou para pensar que a gente aprende todos os dias. Você imagina se você se colocar na situação que você sabe de verdade sobre tudo e ninguém mais sabe sobre isso? Então vai mudar. Ferrou. Ou seja, eu disse que tem uma expressão assim. Então você conversa com o Elon Musk, manda ele achar um planeta, lá você vai fazer esse esquema lá, porque não existe. É só você, né? Só você, você cria do seu jeito, as regras são suas. Põe uma... Como é que chama aquela, sabe? Como é que chama aquela secretariazinha que você chama e ela atende? Põe Alexa. Você lá, coloca um Alexa pra você e você conversa com ela, né? Alexa, faz pra mim. É mais isso.